Bem, nosso próximo assunto é o sistema métrico decimal. Bom, para começar, o que vem a ser um sistema métrico? Sistema métrico é um sistema de medidas. Como que eu faço, por exemplo, para medir o tamanho de uma corda, a área de uma sala onde eu quero colocar um piso, ou quanto que cabe dentro de uma caixa d'água, que seria a capacidade dela? Como é que eu faço para calcular o volume de um corpo? Quanto que vale a massa de um corpo? Para eu trabalhar em cima dessas coisas e medir cada uma delas, eu preciso de criar um sistema de medidas. E o nosso sistema métrico é um sistema que vai trabalhar com as medidas de capacidade, comprimento, volume, massa, e tudo isso nós vamos ver detalhado através de exemplos e através de exercícios. Então, acompanhe comigo que nós temos iniciando aqui nos slides o sistema métrico decimal, a primeira unidade de medida, que é o comprimento. Está escrito assim, chama-se sistema decimal de medida, porque a partir de uma unidade padrão, as demais são obtidas multiplicando ou dividindo essa unidade pelas potências de 10, 10, 100, 1000, e aí a unidade padrão do metro. Bom, deixa eu fazer um comentário sobre isso. No sistema de medida, como ele explica, ele é decimal porque nós contamos as coisas em grupos de 10. As transformações que nós vamos fazer para fazer uma conversão de metro para centímetro, para decímetro, milímetro, para quilômetro e também nas demais unidades, todas elas serão feitas através de potências de 10, ou seja, ou eu vou multiplicar por 10, por 100, por 1000, ou vou fazer a operação inversa da multiplicação, que é uma divisão, por 10, por 100, por 1000 e por aí vai. Então, o nosso sistema, nós contamos de 10 em 10, é muito semelhante ao nosso sistema decimal, onde nós colocamos, escrevemos os números, 230, 440, é um sistema de medida também chamado de sistema decimal, que é a maneira que nós usamos para formar os números, os algarismos, né? Os números que nós conhecemos aí da matemática. Então, vamos começar aqui com uma tabelinha mostrando a ideia dos múltiplos e dos submúltiplos do metro. A unidade padrão é o metro, significa o quê? Que eu pego a minha unidade padrão metro e eu vou verificar quantas vezes ela cabe dentro de uma determinada medida que eu quero determinar. Bom, muito bem. Nós temos aqui nessa tabela os submúltiplos do metro, decímetro, centímetro e milímetro. E aqui explica, por exemplo, a ideia do 1/10 ou 0,1 para o decímetro. O que isso significa? 1 decímetro equivale a 1/10 do metro, ou 0,1 metro. O centímetro, 1 centésimo, ou 0,01. E o milímetro, 1 milésimo, ou 1 sobre 1000, 0,001 metro. E nós temos o múltiplo da unidade padrão, que é o metro, que é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então, cada 1 decâmetro equivale a 10 metros, cada 1 hectômetro, 100 metros e 1 quilômetro, 1000 metros. A seguir, nós temos aí uma linha que vai trazer para a gente a unidade padrão, que é o metro, e a partir dessa unidade padrão nós vamos ver como que nós vamos fazer as conversões de metro para os seus submúltiplos, para decímetro, centímetro e milímetro, e o metro para decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então vamos ver na prática como isso funciona através de alguns exemplos. O primeiro exercício diz assim: complete cada item e substitua o símbolozinho que está aí pelo que for adequado. Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos aí o 38,64 metros que eu quero passar para decímetro. Bom, então aqui eu vou fazer a nossa tabelinha, a nossa reguinha para a gente fazer as transformações. Então nós temos o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Aqui nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Bom, então perceba que na letra A nós temos 38,64 metros, então nós estamos nesta posição com 38,64 e eu quero passar metro para decímetro. Então o que acontece? Aqui fica claro por que o sistema métrico é decimal. Decimal vem de 10. Isso significa que para passar do metro para o decímetro, eu tenho que fazer um deslocamento para a direita. Toda vez que você desloca para a direita, cada casa que você desloca é uma multiplicação por 10 que você faz.
Cada casa que você desloca para a esquerda é uma divisão por 10 que você vai fazer. Então, para passar de metro para decímetro, basta eu fazer uma multiplicação por 10. E aí é muito simples, porque a multiplicação por 10 ela não precisa da conta ser escrita, basta você fazer um deslocamento com a vírgula. A multiplicação por 10, eu vou pegar a vírgula, vou andar uma casa para a direita. Quando eu andar uma casa para a direita, eu vou encontrar como resultado aí o 386,4 decímetros. Essa seria a resposta da letra A. Para passar metro para decímetro, então, eu multiplico por 10, ando uma casa com a vírgula para a direita, fazendo esse número virar 386,4 decímetros. Na letra B, nós temos aí 82 metros para passar para hectômetro. Para passar para hectômetro, nós estamos no metro, que é a unidade padrão, e nós vamos lá para hectômetro. Eu vou voltar 2 casas. Então, eu teria 2 casas para a esquerda. Eu faria uma divisão por 10 2 vezes, ou seja, é o mesmo que dividir por 100. E perceba que o 100 ele tem 2 zeros. O número de zeros corresponde ao número de casas que eu vou deslocar a vírgula. Então, eu vou deslocar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Pego o final do número, que é aí no caso o 82, e eu desloco para a esquerda 2 casas, a primeira e a segunda. A segunda vai parar atrás do 8, significando então aí 0,82 hectômetros. Então está convertido aí 82 metros para hectômetro, 0,82 hectômetros. A seguir nós temos 3,6 decâmetros. Então nós estamos no decâmetro. E aí eu quero fazer a conversão do decâmetro para centímetro. 3,6 decâmetros corresponde a quantos centímetros? Então, do decâmetro para o centímetro, eu preciso de deslocar 1, 2, 3 casas para a direita, o que equivale a multiplicar por 1000. Então, quando você multiplica por 1000, você anda 3 casas para a direita. Eu tenho, então, o 3,6. Quando eu ando uma casa, ele vira 36. Está faltando 2 casas para você andar, completa essas casas com o 0. Então, o 3,6 decâmetros da letra C corresponde a 3.600 centímetros. Essa é a conversão. Depois nós temos a letra D, 1.720 centímetros. Então, nós estamos no centímetro e eu quero converter para decímetro. Centímetro para decímetro, eu preciso de voltar uma casa, o que equivale a dividir por 10. Então, eu ando uma casa com a vírgula para a esquerda, o número que era, acompanha aqui na letra D, 1.720, andar uma casa para a esquerda a partir do final do número, é fazer esse número virar o 172. 172, e a unidade que nós temos é o decímetro, 172 decímetros. Ok? Muito bem. Na letra E, 0,04 metro. Isso vai ser convertido para milímetro. Então, eu estou na unidade padrão, que é o metro, e aí eu vou ter que fazer um deslocamento de 3 casas para a direita para converter metro para milímetro. 3 casas para a direita equivale a pegar o 0,04. Eu desloco uma casa, fica 0,4. Desloco a segunda casa, virou 4. A terceira casa que eu não tenho, eu completo isso com o 0, fazendo esse número virar 40 milímetros. Então, essa seria a conversão. E a última letra, letra F, 64,6 hectômetros, eu vou converter isso para quilômetro. Então, eu estou aqui no hectômetro, vou converter para quilômetro. Então, perceba que eu preciso de voltar uma casa para a esquerda. Quando eu volto uma casa para a esquerda, a vírgula sai ali entre o 4 e o 6 e vai ficar entre o 6 e o 4. Então, isso ficaria 6,46 quilômetros. Essa seria, então, a conversão. Ok? Muito bem. Bom, a seguir nós vamos a um desafio. Esse desafio, preste bastante atenção nele, é um desafio, mas é algo bem simples, mas que muitas pessoas às vezes confundem. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco, que vai ser até o primeiro exercício, que ele vai pedir você para
trabalhar com o contorno de uma figura para você cercar uma certa região, que a gente até na matemática chama de poligonal, porque ela tem alguns lados. E tome muito cuidado quando você for fazer operações no sistema métrico e você estiver trabalhando com unidades com medidas diferentes. É o que vai acontecer nesse desafio agora. Unidades diferentes você precisa de converter para a mesma unidade para você poder operar, somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Então acompanhe comigo agora no slide para você entender claramente o que eu estou querendo dizer. Diz assim, o desafio é para você somar esses três números que estão em unidades diferentes. Então veja, nós temos aqui 3,72 hectômetros, mais 24,62 metros, mais 4.962 decímetros. O resultado tem que ser dado em decímetro. Então nós temos aqui unidades diferentes, hectômetro, o metro e o decímetro. Eu quero converter tudo para decímetro, então perceba que o 4.962 já está em decímetro. Já o 3,72 hectômetros tem que ser convertido para decímetro. Então nós vamos pensar o seguinte, eu vou colocar aqui a nossa linha de transformação. Nós temos o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Depois, à esquerda do metro, né, a nossa esquerda, nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Eu tenho 3,72 hectômetros, então eu estou nesta posição e preciso converter isso para decímetro. Então eu tenho que deslocar 1, 2, 3 casas para a direita. Então eu pego o número 3,72, desloco 3 casas. Quando eu desloco 2 casas, vira 372. Só que eu preciso deslocar mais uma casa, eu não tenho casa para deslocar, completo com 0. Então isso equivale a 3.720 decímetros. Mais 24,62 metros, preciso de converter para decímetro. Nós estamos aqui no metro, para decímetro é apenas uma casa para a direita. Então eu multiplico por 10, ando uma casa para a direita com a vírgula, vira 246,2 decímetros. E o último número já está na unidade que eu preciso, 4.962 decímetros. E agora sim, todos convertidos para a mesma unidade, é só fazer o somatório, 3.720 mais 246,2 mais 4.962. Isso aqui vai gerar para a gente um resultado de 8.928,2 decímetros. Esse seria o resultado final, convertido tudo em decímetro. Então, esse é o cuidado que você tem que tomar. Trabalhou com unidades diferentes, precisa de converter na mesma unidade para você poder fazer a operação, ok? Então, essa foi a nossa unidade de medida, o comprimento. Unidade de medida para comprimento. Nós temos, então, o metro como unidade padrão, e isso é muito importante, porque muita gente, às vezes, opera e não sabe o que está fazendo, o que está operando. Quando você fala, então, que uma corda, por exemplo, ela mede 3 metros, isso significa que a sua unidade padrão de medida, que é o metro, ela cabe 3 vezes naquela corda. Esse é o significado dela medir 3 metros. A seguir, nós vamos para mais uma unidade de medida, que é a unidade de medida de massa. A massa, ela tem como unidade padrão o grama. Então, nós vamos trabalhar com a unidade padrão, que é o grama, e a partir daí nós vamos ter os submúltiplos e múltiplos da unidade padrão. Então, nós vamos ter a grama e temos decigrama, centigrama e miligrama, e temos também decagrama, hectograma e quilograma, e a maneira de fazer a transformação é a mesma para a unidade de comprimento. Ok? Então, unidade de comprimento, unidade de massa, nós vamos trabalhar da mesma maneira. Então, vamos acompanhar comigo no slide que está aí. Para a medida de massa, também usamos unidade do sistema decimal de medidas, que é a unidade padrão, o grama. A seguir, temos aquela tabela
que é uma tabela idêntica àquela do sistema de comprimento, da unidade de comprimento, né? Só que agora nós estamos na unidade de massa. Então nós temos os submúltiplos aqui, ó, decigrama, centigrama e miligrama, e os múltiplos decagrama, hectograma e quilograma. A maneira de operar é a mesma, por isso até na tabela aqui, ó, os valores coincidem. 1 decigrama equivale a 1/10 do grama, ou seja, 0,1, e todas as relações aqui permanecem as mesmas. Então acompanhe comigo aqui as transformações de unidades. Então nós temos aqui o grama, como eu comentei, olha lá, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Decagrama, hectograma e o quilograma. Então vamos olhar alguns exemplos para a gente ver como que essa transformação ela é feita. Bom, complete. Na letra A nós temos 4,4 gramas, nós temos que converter isso para hectograma. Então eu vou colocar aqui embaixo a nossa régua de transformação, vamos dizer assim. Então nós teríamos o seguinte: grama, decigrama, centigrama e um miligrama. Vamos corrigir aqui. Miligrama. Miligrama. Aí temos decagrama, hectograma e o quilograma. Muito bem. Então, qual a transformação que nós vamos fazer agora? 4,4 gramas. Então, nós estamos na unidade padrão de medida e nós vamos converter isso para hectograma. Então, perceba que para converter para hectograma, eu preciso de voltar duas casas, ou seja, dividir por 10 duas vezes, que equivale a dividir por 100. Então, eu vou pegar o número 4,4, que está aqui na letra A, e vou deslocar duas casas para a esquerda. Quando você pegar o 4,4, a vírgula está aqui, ó, entre os dois quadros. Ela vai deslocar, nós vamos voltar para passar então de grama para hectograma, duas casas para a esquerda. Quando eu deslocar uma casa, ela vai ficar atrás do 4. Tem mais uma casa para deslocar, onde ela vai parar. E aqui eu completo com o zero. Então isso viraria 0,044 hectograma. Essa é a transformação da letra A. Na letra B nós temos 4,4 gramas também, só que nós vamos converter isso para miligrama. Agora eu vou deslocar para a direita 3 casas, o que equivale a multiplicar por 1000. Deslocando 3 casas para a direita, quando eu desloco uma casa, vira 4. Para eu deslocar, né, vira 44 na verdade. Então, desloquei uma casa para a direita, virou 44. Como eu tenho que deslocar 3, está faltando duas casas para deslocar, eu completo essas duas casas com o zero. Então, ficaria 4.400 miligramas. Essa seria a transformação da letra B. Na letra C, nós temos o clássico quilograma, 2,8 quilogramas. Esse 2,8 quilogramas eu preciso converter para grama. Bom, cada quilograma equivale a 1000 gramas, então é só você multiplicar por 1000, andar duas casas com a vírgula, ou melhor, 3 casas com a vírgula para a direita. Andando 3 casas, ó, andei uma casa, virou 28. Como eu preciso de deslocar 3, eu completo as duas casas que faltam com 2 zeros. Então isso equivale a 2.800 gramas. Ok? Muito bem. A seguir nós temos a letra D, 7.000 centigramas. Eu quero converter o centigrama para grama, então eu vou deslocar duas casas para a esquerda, o que equivale a dividir isso por 100. Deslocando duas casas para a esquerda, agora perceba que o número que nós temos é o 7.000. 7.000, quando eu desloco para a esquerda, eu volto duas casas, eu vou cortar os 2 zeros. Tiro os 2 zeros, isso aqui vira 70 gramas. Está aí a conversão de centigrama para grama. Certo? Então, é algo muito simples de fazer, porque você só desloca a vírgula. Na letra E, nós temos aí o número 41.200. Então, 41.200 gramas. Nós vamos converter isso para... Nós não sabemos qual unidade. Então, veja bem.
Aqui, esse símbolozinho que está desconhecido, ele representa uma unidade do nosso sistema métrico. Então, o que nós temos que fazer? Bom, como esse número virou 41,2, é porque eu desloquei a vírgula para a esquerda. Eu voltei algumas casas para a esquerda. Então, vamos verificar quantas casas para isso aqui virar 41,2. Eu parto do último zero, então eu ando uma casa aqui, duas, eu andei 3 casas. Então, eu tive que andar 3 casas. Então, a partir do grama, então vamos lá na nossa unidade padrão aqui, grama, para eu deslocar 3 casas é porque eu converti um valor que estava em grama para quilograma, porque eu voltei 3 casas. Então, o símbolo aí que representa a letra E, o símbolozinho aqui então é o quilograma. Então, 41.200 gramas correspondem a 41,2 quilogramas. E na letra F, nosso último exemplo, nós temos 62 gramas. 62 gramas, eu quero converter isso e virou 620. Se virou 620, eu só multipliquei o 62 por 10. Então, equivale a multiplicar por 10, eu andei uma casa para a direita. Eu estou aqui na unidade padrão, pelo exemplo, grama, e eu desloquei uma casa para a direita. Então, eu converti esse valor em decagrama. Logo, isso aqui equivale ao decagrama. Então, essas seriam as respostas aí de todos os exercícios de fixação da letra A até a letra F do nosso sistema, que é massa. A seguir, nós vamos para a unidade de capacidade. Aqui eu quero até fazer um comentário, porque nós já vamos falar sobre a unidade de volume. Muitas pessoas, e eu vou mostrar daqui a pouco a relação que existe entre volume e capacidade, para nós entendermos aqui, eu estou pensando na capacidade como aquilo que cabe dentro do corpo, pensando na questão de líquido, quanto que cabe dentro de um corpo. E na capacidade nós temos a unidade padrão de medida, que é o litro. A maneira de operar é igual no comprimento e na massa, mas agora nós mudamos a unidade. Capacidade tem como unidade padrão o litro. A partir do litro nós temos o decilitro, centilitro e mililitro, que é o famoso ml. E temos decalitro, hectolitro e quilolitro. Mas a maneira de operar é a mesma, nós vamos ver isso nos exemplos. Acompanhe comigo aqui no slide que diz assim: capacidade é mais uma grandeza que tem sua medida expressa por unidades do sistema decimal de medidas. Unidade padrão, o litro. A mesma tabela, só que agora para capacidade, nós temos aqui os submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro, e os múltiplos, decalitro, hectolitro e quilolitro. Transformação de unidades, temos aquela reguinha, né, para nós termos como padrão o litro, é a unidade padrão, decilitro, centilitro e mililitro, e à esquerda nós temos decalitro, hectolitro e quilolitro. Ok? Muito bem, temos também alguns exercícios para fazermos. Na letra A, nós temos 86,44 decilitros para converter para centilitro. O que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, eu vou colocar aqui a nossa maneira de fazer a transformação. Vamos construir aquela tabelinha do litro, que é a unidade padrão. Temos o decilitro, o centilitro e o mililitro. Depois temos o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Ok? A unidade padrão é o litro. Na letra A, nós temos 86,44 decilitros. Então, nós estamos nesta posição. Decilitro eu quero converter para centilitro. Quando você vai converter isso para centilitro, perceba que o deslocamento é uma casa para a direita. Então, é só multiplicar por 10. Então, eu pego a vírgula lá no 86,44, ando uma casa para a direita, fazendo então na letra A virar o número 864,4 centilitro. Essa é a conversão, então, da letra A. Na letra B, nós temos um valor também em decilitro, só que eu quero converter para litro. Então, agora, ao invés de eu multiplicar por 10 e deslocar uma casa para a direita, eu vou dividir por 10, ou seja, deslocar uma casa para a esquerda. Então, eu pego a vírgula, que está entre o 6 e o 4, desloco uma casa para a esquerda, fazendo esse número virar 8,644
litros. Converti decilitro para litro. Na letra C, nós temos 3 litros que eu vou converter para ml. Esse é fácil, porque cada litro, que é o que as pessoas mais conhecem, cada litro equivale a 1.000 ml. Então, 3 litros seriam 3.000 ml. 3.000 mililitros, 3.000 ml. Na letra D, já é o processo inverso. Eu tenho um valor que é o 4,6. Então, vamos colocar aqui. É 4,6. Teria, então, uma vírgula aqui entre o 4 e o 6. E eu vou converter esse valor para litro. 4,6 ml para litro. Então, eu estou aqui no ml, ó, e vou deslocar para litro. Então, eu vou voltar 1, 2, 3 casas. No exemplo anterior, nós passamos de litro para ml, multiplicamos por 1.000. Agora nós vamos dividir por 1.000. Então eu vou voltar 3 casas. Então acompanhe o seguinte, a vírgula, ela está entre o 4 e o 6. Quando eu voltar aqui 3 casas, eu teria, ó, 1, 2, terceira casa. Onde a vírgula parou, que é a terceira casa, eu completo com 0. E esses 2 espaços que ficaram aqui, são espaços que você vai completar com 0, fazendo esse número virar 0,0046 litros. Essa seria a conversão. Então você pode até, porque aqui quando você tem que completar com zeros, em algumas situações, gera uma dúvida. Então o que você faz? Volta agora 3 casas para a direita e verifica se você encontra o 4,6. E realmente, quando eu desloco 3 para a direita, eu volto no 4,6, logo a conversão foi feita de maneira correta. Na letra E, nós temos 3,4 quilolitro. 3,4 quilolitro. Então, nós estamos nessa posição e eu preciso de converter isso para algum valor que vale 3.400. Bom, o que eu faço no 3,4 para ele virar 3.400? Eu teria que deslocar uma casa para a direita e completar com 2 zeros, ou seja, completando com 2 zeros, significa que eu andei 3 casas, na verdade. A partir do quilolitro, quando você anda 3 casas para a direita, ó, 1, 2, 3, você transformou quilolitro em litro. Portanto, a unidade procurada na letra E da conversão é o litro. E o nosso último exemplo, letra F, 0,4 hectolitro, que eu vou converter para qual valor que equivale aí ao 400. 400 o quê? Então perceba, 0,4 foi para 400, aumentou o número. Então eu desloquei uma casa para a direita, viraria 4. Com os 2 zeros, significa que eu desloquei 3 casas. A partir então do hectolitro, eu desloco 3 casas para a direita, ó. Aqui está o hectolitro, 1, 2, 3 casas. Então a conversão seria na unidade decilitro. Tá aí. Então, esses seriam os exercícios relacionados à unidade de capacidade. Ok? Muito bem. A seguir, nós temos a unidade de área. Quando a gente fala de área, nós podemos pensar aqui, só para facilitar o entendimento, da área como sendo um número associado à região interna de uma figura. Então, quando você tem a sua sala ou algum cômodo que você quer colocar um piso, o pedreiro precisa de saber quantos metros quadrados tem nesse piso para você poder comprar os pisos para ele colocar. Então eu preciso de ter uma unidade padrão, que aqui no nosso sistema é um metro quadrado, e aí eu vou verificar quantas vezes a minha unidade padrão, que é um metro quadrado, que é o tradicional quadrado de um lado de comprimento e um lado de largura. Então ele é 1 por 1, seria ali um quadrado de 1 metro quadrado de área. E eu vou verificar quantas vezes essa unidade padrão ela vai caber dentro da minha região. A região que eu quero determinar quantos metros quadrados tem. Então a unidade padrão é 1 metro quadrado. Agora nós temos um sistema que agora a gente vai para a ideia de ser bidimensional. Nós temos 2 dimensões agora. Ali nós tínhamos lá transformações em unidades, quando nós vimos o comprimento, a massa e a capacidade, são sistemas que a gente pensa na multiplicação por 10, por 100, por 1000 ou na divisão por 10, 100 mil. No sistema, para a gente calcular área, nós também vamos trabalhar dessa forma, mas vai ter uma pequena diferença, porque agora de uma unidade para outra,
nós vamos fazer uma multiplicação por 100, porque agora é um sistema bidimensional. Nós estamos analisando unidade diária. Então acompanhe comigo nos slides e os exemplos para você entender. Unidade diária, 1 metro quadrado, corresponde à área de uma região quadrada com 1 metro em cada lado. Seria isso aqui, ó. Nós sabemos lá da geometria que o quadrado ele é um quadrilátero, ou seja, ele é uma figura plana, que a gente fala até de polígono de 4 lados, e a característica do quadrado é que ele tem os seus 4 lados com a mesma medida. E além disso, esses ângulos que existem aqui dentro do quadrado, ó, são ângulos de 90 graus, que a gente chama até de ângulo reto. Então o quadrado, ele tem os seus 4 lados iguais, com a mesma medida. Quando você tem um quadrado de 1 metro de comprimento e 1 metro de largura, então aqui está o comprimento e aqui estaria a largura. Quadrado de 1 por 1, a área desse quadrado, a área de qualquer quadrado, você faz base vezes altura. Não só quadrado, retângulo, né? O quadrado ele é até um tipo de retângulo. Então seria base vezes altura, 1 vezes 1, 1. Então aqui dentro eu tenho a minha unidade chamada metro quadrado. Então isso aqui equivale a 1 metro quadrado. Então qual que é a ideia? Você tem uma região plana qualquer, fechada, você tem uma região dessa. Quando você vai calcular a área dessa região, você quer saber quantas vezes a sua unidade padrão de medida cabe dentro dessa região. Se ela couber, por exemplo, 50 vezes, eu falo que a minha região tem uma área de 50 metros quadrados. Essa é a ideia. A unidade padrão, como eu disse, é 1 metro quadrado. Vai valer aquela reguinha de transformação, aquela linha de transformação, a unidade padrão é 1 metro quadrado, e nós temos decímetro, centímetro e milímetro também, só que agora é bidimensional, é ao quadrado. Decâmetro, hectômetro e quilômetro, só que ao quadrado. Então, o que vai acontecer de novidade agora é que cada deslocamento que você fizer para converter, por exemplo, o metro quadrado para decâmetro quadrado, para decímetro quadrado, essa conversão ela é feita multiplicando por 100. Cada casa que você deslocar para a direita, você vai multiplicar por 100. Então, perceba, você no sistema, quando você estava unidimensional, numa única dimensão, quando você estava trabalhando com comprimento, você passava metro para decímetro deslocando uma casa só, você só multiplicava por 10. Agora você vai dobrar o número de casas que você andaria lá na unidade de comprimento. De metro para decímetro, eu deslocaria uma casa só. Aqui vai ser o dobro. Cada casinha agora você vai dobrar o número de casas, ok? Vamos ver na prática como isso vai funcionar. Bom, as transformações de unidades, como eu comentei, ó, cada unidade equivale 100 vezes a que fica à sua direita, foi o que eu falei para vocês, 1 metro quadrado equivale a 100 decâmetros quadrados, e agora nós vamos aos exercícios para nós vermos aí como que isso vai proceder. Então vamos colocar aqui a nossa linha de transformação, ó, o metro quadrado, o decímetro quadrado, centímetro e o milímetro quadrado. Muito bem. Decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado. Certo? Na letra A nós temos 3,4 metros quadrados, que eu preciso de converter isso para decímetro quadrado. Então, olha, metro para decímetro quadrado. Eu tenho uma casa para deslocar, mas como eu estou trabalhando com área, que são 2 dimensões, eu dobro o número de casas. Então, ao invés de andar uma, eu vou andar 2 casas para a direita. Então, eu pego 3,4, ó, ando 2. Quando eu ando uma, vira 34. A segunda eu completo com o 0, tendo aí, então, 340 decímetros quadrados. Essa seria a letra A. Na letra B, eu tenho 3.200 metros quadrados que eu vou converter para hectômetro quadrado. Então, agora, nós vamos pegar o metro quadrado, que é a sua unidade padrão, vou converter para hectômetro quadrado. Então, eu vou voltar aqui, ó, a princípio, 2 casas. Como é bidimensional, eu dobro o número de casas. Então, ao invés de deslocar 2, eu desloco o dobro de 2, 4. Então, eu vou deslocar 4 casas para a esquerda. Vou pegar o final do número que está aqui, vou deslocar 4 casas. 1, 2, 3. A quarta casa, o que eu faço? Eu desloco essa quarta casa e a vírgula vai entrar. Isso seria, então,
0,32 hectômetros quadrados. Terceiro exemplo, 6,4 centímetro quadrado para decímetro quadrado. Então, eu estou aqui no centímetro quadrado e eu vou para decímetro quadrado. Então, eu vou voltar uma casa, ou seja, eu vou andar 2 casas para a esquerda, porque de centímetro para decímetro é uma casa, mas eu tenho que dobrar o número de casas, então eu ando 2 casas para a esquerda. Andando 2 casas para a esquerda no 6,4, quando eu andar uma casa, teria isso, ó. Uma casa, a vírgula estaria atrás do 6. Aí eu ando mais uma casa, ficaria 0,064 decímetros quadrados. Ok? Então é muito semelhante ao sistema que nós trabalhamos numa dimensão só, que seria a unidade de comprimento. Agora você dobra o número de casas. Mais um exemplo, 3,1 centímetros quadrados. 3,1 centímetros quadrados. Eu vou converter esse 3,1 centímetro quadrado para metro quadrado. Então, olha só, 3,1 centímetro quadrado, vamos colocar a vírgula aqui, ó, 3,1, está em centímetro quadrado. Eu vou lá fazer o deslocamento para metro quadrado, então eu vou voltar 2 casas. Na verdade, eu vou voltar 4, porque eu dobro o número de casas. Então, eu tenho que voltar 4 casas, ó. Certo? A vírgula está entre o 3 e o 1, desloquei 1, 2, 3, 4. Onde ela para, essa última, você coloca um 0. E as outras casas aqui, ó, você vai completar com 0. 1, 2, 3 zeros. Então, a conversão seria 0,00031 a unidade metro quadrado. Certo? Vamos verificar se o cálculo foi feito de maneira correta? Então, o que você faz? Faz o processo inverso. Transforma centímetro quadrado para metro quadrado. Metro quadrado para centímetro quadrado, ao contrário, né? E o que eu faço? Do metro para o centímetro, eu teria que deslocar 2 para a direita, dobro, desloco 4. Vamos voltar 4. Ó. 1, 2, 3, 4. A quarta casa pararia entre o 3 e o 1. Portanto, a transformação foi feita de maneira correta. Ok? Essa, então, é a transformação do 3,1 centímetro quadrado para metro quadrado. Já na letra E é o contrário. Você tem um valor que está os 600 milímetros quadrados. E esses 600 milímetros quadrados, ó, aqui está os 600 milímetros quadrados. Você converteu isso, virou 6. Virou 6, então eu voltei, desloquei para a esquerda. Quantas casas? É como se eu tirasse 2 zeros, então eu desloquei o quê? Uma casa só, porque eu desloco uma casa dobrando, vai cair no centímetro. Então isso aqui equivale a 6 centímetros quadrados. Ok? Muito bem. Nosso último exemplo, letra F. 4,46 decâmetros quadrados. O decâmetro quadrado está aqui, ó. Decâmetro quadrado. Isso foi convertido para o número 44.600. Qual seria a unidade? Bom, vamos ver. Para virar 44.600, eu desloco, ó, 2 casas, viro 446. Então, tem 2 zeros, quer dizer que eu desloquei, então, 4 casas. Deslocar 4 casas é como se eu deslocasse para o metro, do metro para o decímetro. Então, seria aqui o decímetro quadrado, a unidade procurada. Ok? Então, esses seriam os nossos exercícios de fixação relacionados à unidade de medida diária. A seguir, nós vamos para o volume. Vamos pensar no volume como sendo o espaço ocupado por um corpo, só de maneira bem popular, assim, para a gente entender e até daqui a pouco fazer uma diferença entre o volume e a capacidade. Então, pensando no volume dessa forma, acompanhe comigo no slide o que ele vai dizer. Unidade de medida de volume. O metro cúbico é a unidade do volume de um cubo de aresta de 1 metro. O que ele está querendo dizer isso? Que a minha unidade padrão agora seria um cubo. Então, só para a gente ter uma noção, né? Seria algo mais ou menos assim, né? Lembrando que as linhas lá, para dar a ideia de
3 dimensões, né, nós teríamos que ter linhas pontilhadas na parte interna. Mas aqui é só para nós entendermos. Então, a característica de um cubo é que ele tem suas arestas. Arestas são essas medidas dos lados, né, do quadrado que vai formar o cubo. O lado do quadrado agora, porque o cubo é formado por quadrados, 6 quadrados. Então, o lado do quadrado aqui é chamado de aresta. Então, eu tenho o cubo de 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. As 3 dimensões, por isso que ele é 3D, tem comprimento, largura e altura, também chamada de profundidade. Então, nós teríamos aqui o cubo como sendo a minha unidade padrão. E o volume de um cubo, você calcula fazendo o produto das 3 dimensões. Então, o volume do cubo seria 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, o que daria 1 metro cúbico. Então, 1 metro cúbico é o volume deste cubo. Então, quando eu vou calcular o volume de uma região, o que eu quero saber? Quantas vezes esse cubinho, que é a minha unidade padrão, vai caber dentro de uma, não é nenhuma, é uma região espacial, na verdade, né? É dentro de um corpo, né? Dentro de uma figura espacial, aí depende do tipo de figura que você tem, né? Então, a ideia é saber quantas vezes essa unidade padrão vai caber lá dentro. Então, essa seria a nossa unidade padrão. Temos aí a nossa linha de transformação, que é idêntica às demais. Nós temos aqui o metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, e o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. E aí, o que nós vamos ter? Olha só, cada unidade vale 1000 vezes a que fica à sua direita. Quando nós vimos a transformação de metro para decímetro, nós multiplicávamos por 10. Quando era por área, multiplicávamos por 100. Agora, como é por cubo, nós vamos multiplicar por 1000. Cada unidade equivale a 1000 vezes a que fica à sua direita. Nas mudanças de unidades, para cada casa na sequência acima, a vírgula anda 3 casas para a direita ou para a esquerda. O que isso quer dizer? Que quando você desloca de metro cúbico para decímetro cúbico, você vai triplicar o número de casas, né? Uma casa, como é tridimensional, elevada ao cubo, que significa 3, você vai multiplicar ou dividir por 1000, vai depender de qual deslocamento você vai fazer. A seguir, nós temos também mais 6 letrinhas aí na forma de exercício, para a gente poder fazer essas transformações. Bom, o que nós temos no primeiro exemplo? 3,46 metros cúbicos, eu vou passar para decímetro cúbico. Então, vamos colocar a linha aqui de transformação, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e um milímetro cúbico. Milímetro cúbico. Decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. Qual é a transformação que nós vamos fazer? 3,46 metros cúbicos, então nós estamos na unidade padrão, que é 1 metro cúbico, e vou passar para decímetro cúbico. Perceba que é uma casa só. Como é tridimensional, 3 dimensões, é ao cubo 3, eu vou triplicar o número de casas. Então, eu pego 3,46 e desloco 3 casas para a direita. 3 casas para a direita, quando eu desloco 2, viro 346. A terceira casa eu completo com o zero, isso seria 3.460 decímetros cúbicos. Letra B, 1.340 decímetros cúbicos, então nós estamos no decímetro cúbico, e vamos converter isso para metro cúbico. Agora é o contrário, é o inverso. Eu vou voltar uma casa, ou seja, eu vou dividir por 1000 ou andar 3 casas para a esquerda. Quando eu pego esse número e ando 3 casas para a esquerda, eu pego no final dele, final lá no zero, e ando 3. 1, 2, 3. Vai virar 1,34 ou 1,340, isso não importa, metro cúbico. Um número decimal, é até importante dizer isso, ele não se altera quando você acrescenta zeros à direita dele, ok? Do número decimal. Então não importa se é 1,34 ou 1,340, isso quer dizer a mesma coisa, ok? Muito bem. Na letra C, nós temos 6 metros cúbicos, está aqui. E nós vamos converter o metro cúbico para centímetro cúbico.
Quando você vai converter metro cúbico para centímetro cúbico, olha, você deslocaria a princípio 1, 2 casas. Só que como o sistema é tridimensional, você triplica. Então você anda 3 aqui, mais 3, 6 casas no total. Mas veja que esse número não tem casa para andar. Então o que eu vou fazer? Vou completar as 6 casas com 6 zeros. Isso equivale a 6 milhões de centímetros cúbicos. Essa seria a conversão. Ok? Muito bem. A seguir nós temos na letra D 40 mil metros cúbicos que eu vou passar para hectômetro cúbico. Então nós estamos no metro cúbico e vamos converter isso para hectômetro. Então agora eu vou voltar 6 casas, né? Então deslocaria 1, 2 casas, como eu triplico, o triplo de 2, 6. Vou andar 6 casas para a esquerda. Então vamos dar uma olhadinha aqui na letra D nesse número. Aqui está o zero, então vou andar 6 casas, ó. 1, 2, 3, 4. 5 casas viraria 0,4. A sexta casa vai ficar 0,04 hectômetros cúbicos. Essa seria a letra D, 0,04. A letra E já é aquele exercício inverso. Ele te dá 13,26 milímetros cúbicos. Você quer converter isso para uma determinada unidade que resulte no número que nós temos aí na letra E. E aí nós temos que descobrir que unidade seria essa. Então vamos pensar o seguinte. O número é 13,26. Ele virou 0,01326. Perceba o seguinte, se eu pegar esse resultado aqui, quantas casas eu tenho que deslocar para a direita? Estou olhando o resultado. Quantas casas eu teria que deslocar para a direita para poder voltar no milímetro? Ó, 1, 2, 3 casas. Se são 3 casas, quer dizer que eu passei de milímetro cúbico, aqui está um milímetro cúbico, eu voltei 3 casas, o que significa que eu desloquei de milímetro cúbico para centímetro cúbico. Esse foi o deslocamento. Você voltou 3 casas para a esquerda, você deslocou então do milímetro cúbico para o centímetro cúbico. Por quê? Porque cada uma casa que você volta na verdade, são 3 deslocamentos que você tem que fazer na realidade. E na letra F nós temos o 0,004 metros cúbicos, né? Que nós vamos passar o 0,04 metro cúbico para 4.000 o quê? Então vamos ver quantas casas deslocamos. Ó, 1, 2, 3 casas para a direita viraria 4. Como tem 3 zeros, eu desloquei 6 no total. Quando que eu desloco 6 no total para a direita? Quando eu desloco do metro para o centímetro cúbico. Então a unidade aqui seria convertido o 0,04 metro cúbico, converteu para 4.000 centímetros cúbicos. Foi feito então um deslocamento de 6 casas para a direita. 6 casas para a direita, são 2 casinhas aqui que você pula, num total de 6. Ok? Muito bem. A seguir eu gostaria de fazer um comentário da relação que existe entre volume e capacidade. Eu vou até fazer um desenho para você entender, porque muitos exercícios, como vai acontecer em alguns que nós vamos trabalhar aqui, nós temos a relação entre volume e capacidade. Então, por exemplo, quando eu penso num corpo que tem um cubo, por exemplo, pensa num cubo que ele tem um volume de 3 metros cúbicos. Um cubo que tem um volume de 3 metros cúbicos, eu consigo colocar água dentro dele. Então eu consigo pegar um cubo que tem um volume de 3 metros cúbicos e eu consigo quantificar, medir quanto de água vai caber dentro dele. Então existe uma relação entre o volume e a capacidade. E são essas relações também fundamentais de você saber. Então acompanhe comigo aqui no slide que eu vou fazer um desenho para nós entendermos. Nessa relação entre o volume e a capacidade, o que nós temos aqui? Bom, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, ou 1.000 centímetros cúbicos corresponde a 1 litro. Que relação é essa ou que relações são essas? Bom, essa experiência ela pode ser feita. Se você pegar um cubo de 1 decímetro de aresta, um cubo de 1 decímetro de aresta. O que significa 1 decímetro de aresta?
eu poderia pensar, lembra do sistema de transformação de unidade de comprimento? Nós tínhamos o metro, decímetro, né? 1 decímetro, se você converter o decímetro para centímetro, isso equivale a 10 centímetros. Certo? Bom, o volume de um cubo, já que o cubo tem todas as dimensões iguais, o volume do cubo é dado pelo produto das 3 dimensões, a multiplicação, 1 vezes 1 vezes 1. Então, um cubo de 1 decímetro de aresta, ele tem 1 decímetro cúbico de volume. A experiência mostra que se você pegar um cubo com volume de 1 decímetro cúbico, ou seja, 1 decímetro de aresta, se você colocar água dentro dele, encher ele de água, cabe exatamente 1 litro de água. Daí vem a relação que cada decímetro cúbico equivale a 1 litro. E perceba que se eu fizesse o cálculo com centímetro, 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros, isso daria 1000. 1000 o quê? Centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos, que também seria o mesmo cubo, logo teria a mesma quantidade, caberia 1 litro. Então, 1000 centímetros cúbicos também equivale a 1 litro, mas 1 litro nós já vimos que equivale a quantos ml? 1000 ml. Daí vem a relação, veja, que o valor em centímetro cúbico é o mesmo em ml, portanto, cada 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, essas são as relações que vocês precisam de conhecer. Cada 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, cada 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml e cada 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Nós vamos usar isso nos exercícios. Bom, então a parte teórica é isso. Nós finalizamos aqui a parte teórica. A seguir nós vamos para um conjunto de exercícios que nós vamos fazer para nós colocarmos em prática toda essa noção que nós trabalhamos aqui dessas transformações de unidade, ok? Muito bem.